Bom, rapaziada, depois da importante vitória contra o Fortaleza aqui no Beira-Rio, a gente está chegando para repercutir tudo o que aconteceu e foi dito no vestiário do Internacional. O clima e o ambiente depois dessa vitória com muitos asteriscos, é verdade, diante do Fortaleza aqui no estádio Beira-Rio. O técnico Roger Machado um pouco incomodado com a imprensa. Ele falou sobre como foi trabalhada a sua semana, depois de protestos e também falando sobre os nomes que foram especulados para o substituir no cargo de treinador do Internacional. Algumas respostas até meio repetitivas das últimas entrevistas coletivas. E também o técnico falou sobre a importância de ter vencido o jogo de hoje, apesar de não ter jogado bem, e o alívio que ele sentiu depois da vitória dos 3 pontos aqui no Beira-Rio. Alan Rodrigues, Ricardo Matias, Carboneiro, Vitão atenderam a imprensa aqui no estádio Beira-Rio. A gente vai trazer um pouco de como foi esse vestiário e o ambiente do Inter depois dessa vitória, agora data FIFA, depois Palmeiras e Clássico Grenal. Vitão e Ricardo Matias falaram sobre as ofertas e a possibilidade de deixarem o Inter, se não nessa, na próxima janela de transferências. A gente repercute tudo a partir de agora aqui no canal, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos. Bom, gente, vitória importante contra o Fortaleza, apesar de que não foi um grande jogo do Internacional, o Inter não deu uma resposta positiva em relação à atuação, mas fez o mais importante, que era conquistar os 3 pontos e melhorar a sua vida e a sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora o Inter é 10º colocado, 27 pontos, está a 1 ponto do Fluminense, que empatou, né? Foi empate contra o Santos, né? 0-0 lá na Vila Belmiro, isso, 0-0. Ainda não temos mais jogos, né? Nessa rodada, agora é parada para a data FIFA, o Inter vai jogar contra o Palmeiras, próximo jogo, sem ser no próximo final de semana, no outro, e depois tudo o Clássico Grenal também no outro final de semana ainda, daqui 3, 4 finais de semana, aqui no estádio Beira-Rio, mas uma melhora da situação do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o técnico Roger Machado, em entrevista coletiva, reconheceu que não foi uma grande atuação da equipe do Internacional, que hoje era importante principalmente voltar a vencer, que atuar bem era necessário, mas o principal era conseguir os 3 pontos. Ele disse que o Inter teve bons momentos dentro da partida, que o momento de pressão tira a confiança dos atletas para fazer uma boa atuação, como muita gente esperava. Muita gente, eu digo, muita gente do outro lado, né? Hoje foi um público bem baixo aqui no Beira-Rio, abaixo dos 10 mil torcedores, 9 mil e uns quebrados, então foi o pior público do Inter na temporada aqui no estádio Beira-Rio, mostra e é reflexo desse momento do Inter dentro de campo. O Roger ainda disse que, além da atuação não ter sido muito boa, mas que o importante principalmente era vencer a partida, ele disse que ele enxergou um jogo em que o Inter teve controle muitas vezes da partida, conseguiu sair na frente, tomou um gol no momento que o Inter estava melhor do que seu adversário na partida e que um segundo tempo teve o ritmo muito parecido do primeiro, e aí depois era sustentar o resultado e os 3 pontos, mas que a equipe tem que seguir evoluindo, tá? Ele disse que a equipe tem que melhorar principalmente coletivamente e individualmente e conseguir achar alternativas para passar por esse momento que não é dos melhores. Ainda sobre o que tem que ser melhorado, ele deu até um pouco mais de detalhes, tá? Algo que o Roger não costuma fazer tanto. Ele disse que o que ele vai ter que trabalhar agora nessa data FIFA, para os jogos contra Palmeiras e para o Clássico Grenal, é a conexão entre a primeira fase de construção e de acabamento das jogadas, tá? E aí ele cita que é o meio espaço entre zagueiros e meio-campistas para a bola chegar mais redonda, em melhores condições para os atacantes do Internacional. Ele falou sobre a pouca presença de público do Inter aqui no estádio Beira-Rio. Ele disse que o momento é o fator predominante para isso, que isso tira o torcedor do estádio. Ele até comparou com quando ele chegou aqui no Inter no meio do ano passado, que também eram públicos baixos, o Inter não estava jogando bem no início da chegada e da trajetória do Roger, que foi lá no Brasileirão da temporada passada, e aí ele comparou com o jogo contra o Juventude, que foi um jogo de virada, que o Inter ganha por 2-1 aqui no Beira-Rio, como foi 2-1 contra o Fortaleza hoje aqui também no estádio Beira-Rio, e que a partir dali o torcedor abraçou o trabalho do Roger e abraçou o trabalho do grupo de jogadores. Ele fez essa relação com a chegada e com o momento atual que o Inter vive nesta temporada.
O nome do Roger ele foi vaiado, tá? Em grande parte vaiado. Alguns pequenos aplausos no momento que o seu nome saiu na escalação e nos alto-falantes aqui do Beira-Rio e no telão do estádio Beira-Rio. E ele deu uma resposta bem curta sobre isso. Ele não quis entrar muito e é uma resposta que ele já deu em outro momento que ele foi vaiado aqui no Beira-Rio. Que o mesmo torcedor que hoje está vaiando ele aplaudiu e reverenciou o nome dele na final do Gauchão que o Inter conquistou. Com todo respeito, né, Roger? É pouco se apegar nisso para não responder que o torcedor está te vaiando, porque o trabalho nesse momento não é muito bom. Eu acho que, pelo menos na minha visão, é muito pouco, tá? Ele foi questionado também e demonstrou um certo incômodo com a pergunta do Alexandre Ernst sobre no que o torcedor deveria se apegar, e eu acho que tem ali um pouco do Roger não gostar do trabalho do Alexandre Ernst, porque não é novidade, sempre que o Ernst faz perguntas o Roger fica desconfortável, dá algumas respostas mais curtas, mais atravessadas, e é direito do Roger, mas me parece meio claro e a gente tem que fazer essa ressalva aqui. E ele foi questionado, e para mim foi uma baita pergunta da Nani, sobre a fragilidade do sistema defensivo do Inter. O Inter vem sofrendo gols sistematicamente, tá? Em todos os jogos não passa barato, o Inter toma gols e demonstra fragilidades no seu sistema defensivo. Mas o Roger discorda. Ele diz que ele não vê o sistema defensivo do Inter como frágil, que o Inter está tomando gols em muitos jogos, mas foram poucas vezes que em um jogo só o Inter tomou muitos gols. Eu vou me permitir discordar do Roger. Não é porque tu não tomou num jogo muitos gols que tu tomar gols em todos os jogos é algo normal. Demonstra uma fragilidade, sim, do sistema defensivo do Internacional, e foi uma bela pergunta que foi feita pela Nani, mas o Roger acabou não respondendo de forma muito clara. E aí eu acho que vem a grande resposta da coletiva, que foi um questionamento até de certa forma humano, que o Tiger fez, o Tiger Junk, na última pergunta da coletiva, sobre como que ele trabalhou essa semana, porque teve torcida organizada entrando para conversar no CT com atletas, direção e parte da comissão técnica. A informação que a gente trouxe aqui é que o Roger não estava nessa conversa do início dessa semana, vendo o noticiário e muitos nomes sendo especulados para assumirem a sua vaga. E o Roger, ele preferiu deixar claro que ele não acompanha o trabalho da imprensa, que ele prefere não ouvir, que ele prefere não assistir, que ele prefere não ler, justamente para não se contaminar desse tipo de ambiente que pode se criar e pode atrapalhar o seu trabalho de alguma forma. Ele disse que é claro que a semana foi trabalhada de uma forma diferente, mais tensa, mais nervosa, e que a vitória foi importante para afastar um pouco disso, que o tempo de exposição que ele tem como treinador faz com que ele tenha até um certo costume com esse tipo de situação. Ele citou que tem o trabalho dos jornalistas identificados, né, que são torcedores, mas são jornalistas também, e que isso ocupa um espaço com o torcedor importante, mas que do ponto de vista do trabalho andou normal, mas que não foi uma semana tranquila, e que o sentimento dos torcedores que foram ao CT era o mesmo sentimento do Roger, de cobrança e de tentar buscar melhorias a curto prazo. No vestiário do Internacional, alguns jogadores que se manifestaram, tá? O zagueiro Vitão, que é um cara que fala também e é muito claro e expressivo naquilo que ele traz, ele disse que era muito importante vencer a partida de hoje, que não importava como, mas que sobre questões... Porque ele foi questionado se... Vamos lá, a gente viu, né? Notícias do Léo Dias, questões de dentro do vestiário do Inter que foram divulgadas, e ele foi questionado se em algum momento isso atrapalhou o vestiário para as atuações e os resultados não estarem acontecendo como aconteceram em outro momento com esse grupo de jogadores e com o Roger Machado. E ele disse que o importante hoje era ganhar, não importava como, e que essas questões pessoais ele não iria comentar, mas que ele acabou comentando de certa forma que ele acredita que isso não afetou o vestiário em nenhum momento. Ele disse que todos os jogadores, todo mundo dentro do vestiário do Inter é muito profissional e só pensava, jogo a jogo, só pensava nas partidas. Ele disse que a equipe está bem próxima já da fase de classificação, da faixa, né, na tabela de classificação da faixa de Libertadores, e que ele acredita que a equipe pode engatar uma sequência de vitórias, que ele não duvida do elenco, da capacidade de todo mundo para conseguir esse objetivo. Ele disse que é o grande objetivo agora até dezembro, conseguir uma vaga na próxima Libertadores da América, e para tu ganhar a Libertadores tu tem que estar disputando. E é um fato do que o Vitão disse. Então o Inter está buscando muito essa vaga na próxima Libertadores da América. Ele disse que quando a equipe não ganha, muito se fala que o time está mal, mas que hoje o Inter dominou a partida e que o principal era vencer. Então o Vitão não foi muito pela linha de que o Inter não fez uma boa atuação contra o Fortaleza aqui no estádio Beira-Rio. E ele foi questionado sobre
propostas, sobre procuras, porque a gente sabe que o nome do Vitão é um dos principais ativos do Inter, recebe propostas constantemente e existe até uma tendência de que ano que vem o Vitão não esteja aqui no estádio Beira-Rio. E ele disse que não incomoda ele essas notícias, ele disse que não é uma novidade para ele, mas que ele está muito feliz aqui, que ele aprendeu a amar o Inter, que a família dele está muito bem adaptada ao clube e também a Porto Alegre, a cidade, e que sempre que chegam especulações significa que o trabalho está sendo bem feito na visão do zagueiro Vitão. O Ricardo Matias também falou sobre propostas, né? Ele falou sobre a proposta que chegou e é a informação que a gente tem do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, que é lá do futebol saudita. Ele disse que ele está muito focado no Inter, que ele deixa essas questões para o empresário, tá? Só que ele deu uma resposta num tom muito, não vou dizer que animado, mas sorridente. E ele foi questionado pelo Marcelo Salzano da Rádio Guaíba do motivo, se era por conta dessas propostas, a felicidade disso, enfim. E ele disse que não, que ele está apenas focado no Inter, que ele ainda tem 19 anos, que ele está aprendendo muito no dia a dia. Ele disse uma frase que me chamou muito a atenção, que ele está se dedicando cada vez mais no dia a dia e que o foco dele é aqui em Porto Alegre e é no Inter. O Alan Rodrigues também falou, disse que ele foi questionado sobre disputar o primeiro Grenal, né? Porque agora é parada para a data FIFA, depois é Palmeiras, mas óbvio que todo mundo vai estar de olho no Grenal do dia 21 aqui no estádio Beira-Rio, que vai ser o jogo seguinte do Palmeiras. E ele disse que jogar clássico é sempre importante, que todos ficam entusiasmados, mas que é momento de pensar em descansar esses dias. O Inter se reapresenta na quarta-feira aqui em Porto Alegre no CT Parque Gigante, pensar no que tem que ser melhorado e corrigido durante esse período de pausa para a data FIFA, para depois pensar no Palmeiras e só depois pensar de fato no Clássico Grenal. Sobre o momento de dificuldade do Inter dentro de campo, o Alan Rodrigues deu uma resposta que me chamou muito a atenção. Ele disse que não tem a ver com questão tática ou com o trabalho do treinador. Inclusive, ele elogiou o Roger sobre uma mudança que ele fez no segundo tempo, de jogar o Alan Rodrigues mais pela direita para ajudar o Aguirre, que estava precisando desse suporte para chegar à linha de fundo, para criar mais oportunidades para o Inter pelo lado direito. Ele elogiou bastante o Roger por essa mudança para o segundo tempo e ele disse que ele não vê o momento do Inter com problemas táticos ou problemas em relação ao treinador e que sim, os jogadores têm que buscar maneiras e um nível de confiança maior. Bom, um vestiário do Inter que teve muito jogador falando, o Carboneiro também falou sobre a importância da vitória, que todos estavam engajados e que foi conversado no vestiário, que o importante era muito mais vencer do que fazer uma boa atuação. O Juninho também falou nesse vestiário do Internacional, então foi um clima principalmente de alívio. Se der para definir com uma palavra, é alívio o vestiário do Inter, seja com o Roger ou também com os jogadores do Inter depois dessa vitória contra o Fortaleza. Quase que eu ia me esquecendo, tá? Eu foquei tanto no pós-jogo, em tudo que aconteceu, o que se falou na zona mista e pelo Roger, que eu não citei. Já vazou foto do Wesley indo para o Catar, tá? Ele já foi de Porto Alegre para São Paulo, de lá ele vai para o Catar para assinar com o Al Rayyan, tá? O Inter deve ficar com um valor entre 4 e 5 milhões de dólares por 50%. Lembrando, né? O total da negociação é entre 8 e 9, só que tem um percentual que vai para o Palmeiras, um percentual que vai para o Inter, mas o Wesley já foi flagrado no aeroporto aí e está deixando o Internacional. Agora o Wesley será passado para o Colorado, está sendo vendido, vai deixar dinheiro nos cofres do Inter, talvez não o valor que o Inter esperava receber lá no início do ano, quando teve algumas propostas do Krasnodar da Rússia, do América do México, depois agora no meio do ano teve do Portland Timbers, da Major League Soccer, né, primeira divisão dos Estados Unidos, mas o Wesley então deixando o Colorado, tá? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijão, um abraço e até a próxima.